Vitor. Oh, que maravilha. Uma pergunta que eu tinha feito era o seguinte: dá para eu ligar também o celular ou não? Dá. Dá para entrar duas vezes. Só não pode deixar os dois áudios ligados, senão dá aquela microfonia. Tá. Mas dá para entrar os dois. Tá bom? Olha, eu acho que vamos começar, então, assim, de chofre, assim, hein, Vitor? Tá bom. Eu vou, então, só contar que a gente está aqui, então, o Grupo Papo Terra, né, que a gente abre essas conversas aqui para o público em geral, e hoje vamos ter também a presença dos alunos do curso do Habitação em Cidade, da Escola da Cidade. Então, tem os professores e os alunos relacionados a esse curso também aqui presentes. E eu vou passar a palavra para o professor Fernando Vasques, que é o coordenador da pós-graduação lá da São Judas, onde nasceu o Papo Terra, né? Para ele dar início aos trabalhos, tá bom? Então, uma alegria estar aqui, Vitor. Beleza. Muito bom. Boa noite a todos e a todas. É um prazer ter todos vocês conosco hoje. Temos uma nova sessão, uma nova atividade do Grupo Papo Terra, continuando as que já vêm se desenvolvendo desde praticamente antes da pandemia. Continuaremos neste meio online, mas esperamos que em algum momento as próximas reuniões possam ser presenciais. Hoje temos a presença e agradecemos enormemente a colaboração e a generosidade de Victor Lotufo, que nos acompanhará nesta conversa do Grupo Papo Terra. Gostaria de agradecer, em nome da Universidade São Judas Tadeu e do próprio programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, tanto a Roberto Pompeia, como a Fernando Minto, como a nossos docentes, Luiz Otávio de Faria Silva e Cláudio Amaral, que organizaram esta mesa tão atrativa que se chama Estrutura, Arco Histórico e Possibilidades da Construção na Terra. Sendo assim, dou por aberto, então, o nosso encontro de hoje e vou passar a palavra para o professor Roberto Pompeia, que dará começo aos trabalhos. Sejam bem-vindos e bom evento. Muito obrigado, Fernando. Obrigado à participação de todos, especialmente do Vitor, que, além de um professor daqueles que a gente nunca esquece, a questão da estrutura como algo fundamental no projeto arquitetônico. E o Vitor, além de grande professor, é um amigo, né, de muitos anos atrás, desde do escritório dele na Alves Guimarães, na década de 80, né? Final da década de 70, né, Vitor? Depois do Pacaembu, sempre com aquela proposta de se fazer um forno de pizza para as grandes pizzadas que nós fazíamos às tardes, discutindo arquitetura e geodésicas. Então, com muito prazer que nós recebemos aqui você, Vitor, participando desse Papo Terra, né? Então, eu, antes de começar, queria só fazer uma pequena introdução, né? Que, segundo Kenneth Frampton, né? Ele dizia que no momento em que se define a estrutura de um edifício, a arquitetura está praticamente pronta, né? E, na antiguidade, se lidava muito com a questão das obras, das grandes obras, funcionando à compressão, porque a maior parte delas eram feitas de terra, né? Ou taipa de pilão, ou taipa de mão, ou mesmo a questão das alvenarias, né? As alvenarias de adobe, que funcionavam perfeitamente a compressão. Então, os cálculos eram bastante intuitivos, usando ao nosso favor, ao favor do construtor,
a questão da força da gravidade, né? Então, como a construção em terra ou com terra também, ela fundamentalmente está com uma presença enorme na compressão, nós achamos que uma aula sua sobre a questão dos arcos e sobre a questão da compressão, das estruturas, da formação das estruturas, seria fundamental. Eu queria te agradecer muito e estamos aqui no aguardo, ansiosos da sua apresentação. Muito obrigado, Vitor. Então, eu tenho algumas imagens de algumas obras que eu construí usando terra, né? Eu sou meio ignorante nessa... Como fazer para eu projetar? Tem um negócio de compartilhar, né? Precisava que você me repetisse. Quem que entende como é que eu jogo a imagem aí para a tela? Você embaixo tem um quadrinho verde chamado Share Screen. Você clica no quadrinho. Perfeito. Agora já apareceu aqui uma das coisas que eu quero mostrar. Isso, aí você clica no azul, na tela, no botão Pronto. azul. Isso. Já apareceu. Apareceu para você? Perfeito, ótimo. Apareceu com piseiro. Isso. Eu queria pôr uma... pronto. Agora acho que vai. Então, eu vou mostrar. A gente fez uma casa usando como material o cupinzeiro. Está ruim o som? O som está ruim? Não, está ótimo. Está ótimo, está muito bom. Tá bom. Então, aí foi uma primeira experiência de cortar o cupim em blocos. Mas não foi muito, a gente achou que dava muito trabalho para serrar. No fim, o que a gente fez foi quebrar em pedaços o cupim e depois usar uma picareta pequenininha que o pedreiro usa assim, como se fosse ela chama picola, será uma picareta menor, pequena. E com a picola a gente foi moldando os blocos de cupim. Agora, é bom reparar que ele é todo cheio de furinhos. Então, uma das premissas foi de que a gente seria bom revestir a casa com uma argamassa mais resistente, para não atrair outros bichinhos para habitarem nesses furinhos do cupim, né? Aqui, eu fiz uma primeira experiência, foi fazendo uma mureta lá no sítio, que é onde eu construí. Lá deu uma praga de cupim, tinha cupim para todo lado, cupinzeiro. Então, a gente viu que funcionava, que dava para empilhar os blocos, né? E daí a gente partiu para construir uma casa, que é essa casa. Normalmente, a minha arquitetura é um pouco mais atrapalhada. A gente resolveu fazer uma coisa bem comum, porque Vitor, o material deixa só uma dúvida aqui, que o pessoal no chat está dizendo que as imagens não estão passando, mas você ainda não mudou a imagem. Nós estamos na imagem... Mudei. Você mudou? Então, a gente vai ter que fazer de novo. Você vai ter que sair, vai ter que entrar no compartilhamento de novo, porque tem várias opções que aparecem, várias telinhas assim, e tem que pegar a primeira em cima à esquerda, porque senão vai congelar numa imagem só. Aí. Vamos ver. New Share. O que eu pego? Primeiro você tem que sair, então provavelmente deve ter o exit, alguma coisa assim. Stop sharing. Stop sharing. Botão vermelho, share, talvez. Na parte superior, botão vermelho. Stop share. Isso. Pronto. E aí começamos de novo. Então, novo, vamos lá. Share screen. Daí, quando aperta share screen, tem o que está azulzinho à esquerda em cima. Tá. Só escrito screen.
é nele que a gente tem que fazer. Clica. Ah, tá. Clica nele e depois em compartilhar. Isso. Eu cliquei, não aconteceu nada. Do lado esquerdo, no alto. Ah, mas depois de clicar na tela, você clica no compartilhar Embaixo. à direita, embaixo. À direita. Embaixo à direita, É um botão azul. um botão azul. Não está aparecendo? Ah, tá. Share. Share. Isso. Share. Pronto, acho que agora foi. Agora Perfeito. foi. Foi. Perfeito. Vê se Foi, muda foi. a imagem. Eu vou mudar só para... Agora aqui não mudou. Ah, Jesus. Bom, então tá tudo certo, porque aqui também não mudou. Aqui também não. Bom, mas como Tem é que eu faço uma pra má e mudar? uma boa notícia. Ah, Azul aí? talvez se eu voltar para aquela primeira imagem, porque se não mudar a imagem, como é que... Vitor, a gente uma vai- pergunta. Você está trabalhando com duas telas ou só com uma? Uma só. Então, você tem que primeiro abrir outra tela na tua própria tela, como se você tivesse duas janelas, para você conseguir compartilhar na segunda janela. Ixi, Senão o então, computador entende que você está só com uma. então me ajuda, porque isso tudo é Só, grego para mim. é, Então, como é que eu só, abro a outra tela? sabe aqueles dois quadradinhos superpostos para você reduzir a tela? Se você reduz a tela, você vai ter uma tela. Aí você abre uma segunda tela. Aí a segunda tela, você pode clicar no browser embaixo e vai abrir uma segunda tela. Então, vamos ver onde estão esses quadradinhos aí que eu não estou achando. Lá em cima, na barra superior, tem um traço, um quadradinho e um X. Ah, agora Ele- abriu os dois quadradinhos. Aí você clica e ele te vai reduzir a tela para uma tela. Aí você Reduziu. vai ficar com uma tela pequenina na tua telona, vamos dizer assim, vai. Aí você abre uma segunda tela E como é que eu abro essa segunda tela? no browser embaixo. Ah, E eu faz vou o mesmo, clica nos dois quadradinhos, aí vai ter duas telas abertas. no mesmo quadradinho, eu clico lá. Não, sim, na nova tela. Não? A tua tela deve haver aberto grande, agora você reduz ela. Voltou à etapa antiga. Talvez. Agora, o Vasquez, eu Ah. acho que a rigor também não precisa, o Zoom permite que você passe e Não veja precisa da segunda tela. que você não precisaria da segunda tela. Então, acho que vamos tentar fazer sem a segunda De tela, novo. Vitor. Isso. Vamos fazer de Vitor, novo. Você vai no volta. Share Screen, Share screen. vai Isso. naquele, o primeiro, né, O à direita azul, em cima, o screen. azulzinho, clica nele e daí clica no Share. Pronto. Agora começou. Agora tenta trocar a imagem você aí. Não. E a primeira ela trocou, né? Que estranho, mas Isso é o PowerPoint? PowerPoint. Experimenta dar um escape. E depois dá um você... escape. O que é escape? ESC, do lado esquerdo do Tá. computador, no alto. O escape não está rolando nada, viu? Eu saí no stop share. Ó, então vamos fazer o seguinte, Vitor. Eu acho melhor você, no PowerPoint, você, vamos dizer assim, fecha e abre ele de novo. Vai ver. Isso. Volta lá no share screen, volta tudo de novo, sai do PowerPoint e entra de novo. Se você quiser também mandar para algum de nós, é que eu não sei se a gente pode. Eu posso também apresentar para você, se você. Bom, então você pode fazer o seguinte. Eu estava nesse aqui, ó. Vamos ver se ele. Eu acho que aqui eu consigo ir mudando. Você está enxergando o cupizeiro? Sim. Depois a segunda imagem que eu passei. Clica. Aí. Tá funcionando. Mudou? Está funcionando. Mudou. Então tá bom. Agora então, essa imagem eu falei que foi a primeira experiência, que foi uma mureta lá no sítio que a gente construiu com as bolas de cupim, né? E daí fomos fazer a casa. E a casa que foi feita foi essa aqui. E a foto mostra que é de 2004. Eu não tenho bem certeza
quanto tempo já tinha a casa quando a gente fez essa foto. Quer dizer que a casa já tem quase 20 anos de idade. O Tomás, meu filho, mora atualmente nessa casa. Então, ela é toda feita de cupinzeiro. Então, aqui aparece começando as paredes. Os cantos, nas construções com terra, normalmente são mais suscetíveis de erosão, que a gente bate nos cantos, né? Então, a gente fez uma proteção com um concreto, só que não armado, é só uma massa de concreto para ela ir protegendo o canto da casa, né? Aqui mais uma foto da casa subindo. Aqui ela já estava com os 2 andares prontos. A setinha aparece para vocês, né? Sim, então, aparece. aqui é a porta da casa. Então, a gente fez esse arco na entrada com tijolo queimado, né? Porque sempre a construção em terra crua, é bom sempre a gente proteger cantos, porque eles são frágeis, qualquer batida pode ir desmoronando, né? E em cima desse arco, aqui foi feita a laje do banheiro. Quer dizer, tem um trechinho aqui que é uma laje de concreto. Essa é a janelinha do banheiro. E aqui são os 2 dormitórios, um para cada lado. Aqui outra foto da mesma. E a gente cortou os blocos com 50 centímetros de largura, para fazer a parede com 50 centímetros de largura. Então, ela... quer dizer, o material era de graça, então a gente abusou, usamos bastante material, né? E aqui uma foto interna. E é uma pena, porque é bonita a pedra, né? Parece aquela travertino, né? Uma coisa assim, que tem aqueles furinhos, né? Mas realmente Assentada com o quê, Vitor? O que você assentou? a gente assentou com argamassa comum, cimento, cal e areia. Cimento, cal e areia, ok. Por quê? Porque tem aquele princípio que a gente deve experimentar uma coisa única por vez. Porque se desse problema, você fica sem saber exatamente o que você fez errado, o que você precisa modificar. Mas deu sorte, não tivemos problema nenhum. Mas então, a argamassa, eu acho que a gente poderia ter assentado com terra. Não teria problema. Mas eu achei que melhor fazer uma coisa só de diferente. As outras fazer o que a gente está acostumado a fazer, que a gente sabe que dá certo, né? E o cupinzeiro tem uma coisa muito estranha. Eu mostrei essas fotos numa palestra em Santa Catarina. Nunca ninguém viu um cupinzeiro. Não existe no sul do Brasil. Eu fiquei assim, é muito curioso, né? Que o Brasil é grande, é isso mesmo. Não é uma coisa que é tão comum aqui em São Paulo, né? Em outra região, Incrível isso. então não dá para fazer casa de cupim no sul No do sul. país. A não ser que os cupins eles estão avançando, eles não estão. Bom, aqui aparece um corte da casa para dar uma entendida.
Aqui é onde tem o terraço, que já apareceu nas imagens, né? Aqui é a entrada, o corte vem pela entrada, aí tem uma escada. Aqui é uma laje do banheiro, que é só esse pedaço aqui. E nos quartos, um tabuado em cima de vigas de madeira, né? Bom, eu falei que só tinha experimentado uma coisa, mas, na verdade, foram duas coisas. Lá, a gente fez a escada em argamassa armada. Então, a escada, os degraus, é o que a gente consegue enxergar aí na foto. Ele é uma espécie de um L e é um paraboloide, esse L. Esse L, ele é parafusado nesse ponto aqui, no outro L, no outro degrau, e assim por diante. Eles são parafusados. Aqui aparecem uns parafusos, está vendo? Aqui também. Isso é muito maluco dessa forma. Essa forma, você precisa fixar o início e o fim, embaixo e em cima. Ele precisa ficar imóvel. E ela precisa ficar presa, assim, para não poder nem querer ir para cima nem para baixo. E daí ela fica estável. Que não tem aquele pilar no meio, tá vendo? Que teriam as escadas em caracol, né? Comuns, tem um pilar aqui no meio. Ela não tem. Quer dizer, toda a força de compressão está vindo por esse S aqui, que, na verdade, são pequenos paraboloides que formam um grande paraboloide, que é a escada. Então, uma única forma só se faz todos os degraus. E depois eu vi também que é difícil você pré-furar. Quer dizer, mais fácil é furar no local. Então, você pode regular poucos centímetros a escada para acertar o pé direito. Quer dizer, você tem um espaço para parafusar essa escada, né? E vocês acreditam que eu vi uma escada assim, em pedra, que é em Auxerre, na França. Feita assim, em pedaços, uma coisa incrível. Quer dizer, a gente acha que a gente está inventando, né? Mas a turma inventou muita coisa no passado e eu acho que assim ainda é um campo aberto assim para a gente pesquisar, procurar, porque às vezes esses detalhes passam desapercebidos, a gente confunde às vezes com uma coisa que a gente está mais acostumado a ver, né? E não percebe. Aqui dentro da casa também dá para ver. Aqui tem uma passagem em arco de tijolo e do outro lado também a passagem em arco de tijolo. Então, do lado direito aqui é a cozinha, do lado esquerdo é a sala. Aqui tem uma foto da sala. E aqui mais uma foto Vitor, da casa. Oi. Vitor, é incrível que, às vezes, por conta de inovações tecnológicas, ao invés de elas serem incorporadas às antigas, elas acabam se sobrepondo e esquecendo as antigas, né? Então, voltar, rever é fundamental. Aquela palavra do latim re-spectare, que é ver de novo, dá a origem à palavra respeito, né? Então, eu acho que é bem interessante isso, né? É muito legal. A casa é um cottage irlandês. Eu tinha ido, há uns meses atrás, fiz uma viagem para a Irlanda.
E a Irlanda o irlandês deve ser o povo mais conservador do mundo. O arquiteto lá deve morrer de fome, porque as casas são assim, todas. Tem terra, tem só um piso, 2 pisos, é assim. E é um povo assim espetacular, super acolhedor. Eles, eu falava que era brasileiro, nunca veio um brasileiro aqui me acolher, me chamar, assim. Tem aquela história do pub, que realmente o pub funciona. A gente alugou uma casinha numa cidadezinha do interior, pequenininha a cidade, e toda a cidade ia no pub à noite. E daí também fizeram a festa para mim, ofereceram cerveja e tal, a Guinness, né? Enfim, é um cottage irlandês, em homenagem aos irlandeses. Então, essa casa é o que eu tinha para mostrar, e eu achei legal, que eu não me lembrava mais exatamente que ano que eu tinha feito ela. Quer dizer, essa foto, não sei se, acho que não marca a data, não. Mas a outra marcava 2004. E eu acho que a foto já mostra a cadeira, eu já estava ocupado, porque ela ficou um tempo ainda, a gente ficou pensando o que fazia, se alugava, enfim. Então deve ter quase 20 anos a casa. Lógico, toda casa precisa de conservação, manutenção, né? A casa de terra, a gente precisa ficar sempre preocupado com as paredes. Nesses tempos, minha irmã, nesse tempo, dos anos 70, ela e meu cunhado foram morar no que hoje é Tocantins, em Porto Nacional. E daí eu acabei, meu irmão tinha comprado uma casa, foi morar lá também, e depois ele queria vender, e eu comprei a casa dele. Era uma casa que tinha assim 200, 300 anos, sei lá, toda em adobe. Aí a casa maravilhosa, espetacular. Aí foi um pessoal acho que é o IFAM, né, e arrumou, deu uma arrumada no telhado da casa. Aí deu uma chuva, derrubou a parede da frente da casa. Aí foi um baita prejuízo, porque fica essas coisas, não, o processo do governo, puta, assim, nem quando a gente tem absoluta razão vale a pena entrar na justiça, né? Ainda mais quando é contra o próprio governo. E foi isso, os caras, para embelezar a casa, arrumaram as telhas, só que arrumaram desencaixando as telhas. Então choveu na parede e a parede derreteu. Aí, eu refiz com um tijolo comum e revesti. A casa era toda revestida, né? Mas daí apareceu um cara querendo comprar, eu já estava muito chateado com a casa, acabei vendendo, porque assim dava trabalho de manutenção. Você tem de manter a casa, você tem de manter, você tem de... E toda a casa precisa manter, não é só de terra, né? Quer dizer, da terra você tem de ter determinadas preocupações. Tem uma coisa muito interessante lá nessa cidade, em Porto Nacional, tinha um terreno que era uma montanha. Eu falei, pô, que coisa estranha, né? Um terreno baldio numa cidade que é plana, ter uma elevação. Depois que eu vi que era uma casa que teve lá. E, quer dizer, a terra, isso é extremamente positivo, né? Você não, ela derrete, fica no chão. Por isso que falo assim, Troia eram várias cidades superpostas. É lógico, antigamente as cidades, o material era terra. Então,
a terra ficava ali. Daí você reutilizava, fazia de novo, usando a mesma terra, né? Muito legal. Então, não sei se vocês têm algum comentário. Então, Vitor, uma coisa super legal que você coloca nos seus livros, né, com aqueles desenhos muito legais, o uso da catenária, aquelas formas que você consegue extrair da compressão, né? Como essa, por exemplo, que está, inclusive... Só um minutinho. Traz uma água, Terinha. Pedir uma água aqui. Então, inclusive, essa foto que está no nosso fly, né? Na apresentação do seu curso. Então, eu queria ouvir um pouco você a respeito dessa concepção estrutural, como é que qual é o seu método de cálculo, como é que você vai se orientando na obra, se é de uma forma intuitiva ou você tem todo um cálculo estrutural aí para poder conseguir executar essas obras. Olha, o cálculo estrutural, eu até preparei aqui uma coisinha, por isso que eu pretendia mostrar com o celular, mas acho que se eu apontar... não, eu tenho de voltar, né? Agora, ir para trás. Stop share, voltar a ter a imagem aqui, né? Pronto. Não sei se consigo mostrar. Ela está... pronto. É só dar um pin Como é que é? no quadrinho do Vitor. Para vocês verem? Exato, a gente já está te vendo. Bom, isso aqui é a tal correntinha, né? É uma coisa que nas escolas, tem muitas escolas já trabalhando com essa coisa do canteiro, né? E eu acho que é importante estar associada a um modelismo. Quer dizer, você trabalhar com um modelo. Então, até no meu livro, eu mostro aquela foto do Gaudí, que ele fez um modelo da Criptaguel, né? E você pode projetar e calcular com o modelo, desde que você respeite certas regras de proporção, né? Então, aqui está uma corrente. Como é que a gente calcula? Eu posso colocar pesos nessa corrente? Lógico que posso, né? Primeiro, ela está suportando só o peso próprio dela. Se eu ponho uma carga concentrada, ela vai ficar parecendo um triângulo. Como é que eu calculo quanto do peso desse prego está indo para cada apoio? Eu pego a tangente, a chegada dela, que aqui é quase a própria linha, né? É que se o prego, quanto mais pesado, mais retilínea vai ficando essa linha. Mais reta vai ficando. Quanto maior o peso do prego em proporção ao peso da estrutura. Então, isso também a gente pode... é uma viga de concreto. O concreto armado, eu posso calcular que peso eu vou ter uma viga de concreto armado. E quanto de peso eu estou pondo. Então, eu venho aqui na tangente. Se isso estiver bem no centro, eu sei que para cá está vindo o peso de um prego e para cá o de outro prego, porque são dois pregos que tem aqui no meio. Se eu tenho essa carga vertical, eu sei, eu tenho essa direção, a força horizontal é a distância que vai desse ponto até o ponto
da flecha do peso. Quer dizer, isso é estática, que a gente aprende no colegial, né? Então, a gente sabe que força a corrente está puxando para cá. Se isso daqui é uma viga em concreto, eu sei que por aqui tem de passar a ferragem. Seria como se ela tivesse de cabeça para baixo a corrente. Então, a ferragem precisa estar no meio da viga, passando por aqui. E aqui em cima vai rolar compressão. Se eu sei que força que está puxando a corrente é a que está comprimindo aqui em cima. E se eu sei que força está puxando a corrente, eu sei quanto que eu preciso pôr de aço, porque a gente tem facilmente esses dados. O aço CA50 aguenta 50 quilos por milímetro quadrado. Então, se eu sei quanto ele aguenta cada milímetro, se eu tiver aqui 200 quilos, eu preciso de 4 milímetros quadrados de aço para aguentar 200 quilos. Né? E assim por diante. Mas quer dizer que o seu cálculo, eles são todos feitos de forma empírica, primeiro? Não, eu acho que talvez eu misture um pouco, mas não abrindo mão de uma insegurança. É quando eu já sei alguma coisa, tem partes que você vê que aquilo está seguro. Por exemplo, a gente, quando vai atravessar uma rua, a gente mede a velocidade do carro, mede a velocidade da gente, compara, e a gente vê que dá para chegar do outro lado com segurança. Isso a gente chama de intuição, né? Mas, na verdade, é um cálculo. É que o nosso cérebro, a gente não está colocando assim, o carro está a 50 km por hora, eu estou a 5 km por hora. A gente não põe números, mas é um cálculo. Quer dizer, então, às vezes, quando eu sei que está folgado, não vou perder tempo calculando. Mas, na verdade, eu calculo sempre. E eu acho que o arquiteto tem de saber calcular, porque é pouca coisa que precisa aprender. Nada desse curso que a gente tem na faculdade, normalmente. Né? Eu faz tempo que estou fora, não sei se já surgiu alguma coisa mais interessante. Né? Mas agora que eu depois fui estudando mais, lendo mais, eu abri um livro um dia que o cara fala, olha, o cisalhamento, ele, na verdade, como é que se chamaria? Assim, não tem nada a ver, por exemplo, o momento fletor é uma coisa que existe, real. O cisalhamento é um limite do momento fletor. Aí, os matemáticos descobriram que uma curva é a derivada da outra. Só que isso é um jogo matemático. E são as coisas que os professores acham que são essenciais para ensinar. Então, o cisalhamento, ele é assim, como eu começo a pôr todo o peso numa ponta da corrente, aí ele está ficando, essa tangente dá quase na vertical. Então, isso quer dizer que aqui vai ter uma força, o peso dos dois pregos estão praticamente indo só para esse apoio aqui. O outro não está chegando nada, ou pouquíssima coisa, né? Então, assim, na minha concepção, o curso de estruturas tinha de ser justamente dentro do canteiro de
construção e de modelagem. Porque eu acho assim, talvez a gente devesse, no primeiro ano, o cara calcular só com o modelo. Porque se eu puser atrás disso aqui um papel milimetrado, eu já tenho as medidas. Ou agora a molecada mexe melhor no AutoCAD do que na mão no desenho. Então faz no AutoCAD cálculo. E no AutoCAD o cálculo sai matemático, sai preciso. Aí você fala, aí nesse lugar, qual será a força que tem aqui? Mesma coisa, nesse lugar, eu sei que um tanto da corrente chegou aqui, então tem um peso. Se aqui fosse o apoio, estaria chegando aqui um determinado peso. Se eu tenho a tangente, eu sei qual é a força horizontal que está puxando essa corrente. Então, em qualquer ponto da curva, eu consigo calcular que forças estão. Então, se a gente desenhar isso no AutoCAD e marcar as forças, né? E a gente pode até falar, eu tenho tantos quilos por metro, aquela coisa que... Quer dizer, o importante é a gente saber que peso essa viga vai ter de aguentar. Se isso for uma viga de madeira, é a mesma coisa. Só que eu preciso saber agora quanto a madeira aguenta por centímetro quadrado. Quantos centímetros quadrados eu vou precisar da madeira? Vitor, Oi? é muito bonito isso, e claramente a gente vê que essa matemática que você está falando é a matemática da geometria, né? Da geometria. Algébrica, né? Que muitas vezes a gente sofre na faculdade com cálculos algébricos que muito distantes daquilo que está sendo construído, né? Essa concepção geométrica é muito importante porque ela lida com vetores, peso é vetor, né? Então, é muito legal a gente poder visualizar a estrutura por meio desses vetores e por meio dessas tangentes todas. E isso fornece aquilo que são os cálculos de reação de apoio, né? E etc. Eu acho que esse o caminho que o arquiteto deva seguir, né? Principalmente no cálculo estrutural. O que você acha? Eu acho que assim, a gente outro dia estava falando como é que era antes do cálculo estrutural. Eu tenho plena convicção que era assim. O cara ele tinha padrões de quanto ele precisava num contraforte. Ele falava, eu tenho um empuxo tanto aqui, então o cara conhecia, estava construindo em pedra ou sei lá o quê, e conhecia o material e sabia, né? Então eu acho que, quer dizer, eu acho que seria mais viável para o arquiteto aprender fazendo. Então seria assim. E o modelo você só precisa tomar cuidado que ele responda de uma maneira real. Tempo que eu dava aula, eu falava para os alunos, tem essas colas muito fortes, é proibido usar, porque a cola ela cria uma situação nessa escala que não é verdadeira na escala natural, né? Então você precisa ter regras assim para não fajutar a experiência, né? E antigamente não tinham essas colas, né? Por isso que funcionavam direito. Agora, com essas colas que simulam engastamentos quase, né? O Brunelleschi fez o modelo da Santa Maria del Fiore na escala 1:10, uma escala grande. Mas ele mostrou que ficava em pé, que dava... Por quê? E também tem uma frase do Gaudí que eu acho maravilhosa. Ele fala: a
a construção da matemática é feita por um tijolinho que se chama regra de 3, a regra da proporção. E tudo segue isso. E a prova disso é que, por exemplo, o computador só sabe fazer isso. Como é que ele consegue, então, fazer esses cálculos tão fabulosos se ele só sabe comparar? Né? Então, eu acho assim que a matemática necessária para a arquitetura é a regra de 3, é a porcentagem. Assim, eu via que os alunos tinham uma baita dificuldade em aplicar a porcentagem. Pô, o cara está na faculdade, nem no comércio ele vai se dar bem, porque ele vai errar na porcentagem. Né? Não, e é legal, né, Vitor, porque a questão da proporção é fundamental na arquitetura, né? A gente não pode ter nenhum gigante carregando um anão, nem um anão carregando um gigante, né? Exato. A gente tem que ter essa noção proporcional. E a regra de 3 é a proporção pura, né? É a proporção. E a fração, que é a relação entre dois números, né? A fração. E o que é a relação? É a comparação, né? Então, é muito, muito legal isso que você está dizendo. Eu cheguei a construir, peguei uma viga 6x16 e esmaguei o cupinzeiro para ter uma noção de quanto ele realmente aguentaria, né? Eu fiz como se fosse uma alavanca, né? E pus peso na ponta da viga e ela foi esmagando o cupinzeiro. E ele é muito resistente. Assim, ele aguenta mais, não me lembro bem, mas é tipo mais de 30 quilos por centímetro quadrado, o cupinzeiro. A baba do cupim é muito resistente, né? Ela misturada com a terra vira uma resistência fantástica, né? Pois é. Então, é lógico que você não vai fazer uma ponta, você vai espalhar, usar um bloco, né, do cupinzeiro. Mas mesmo essas máquinas simples, dá para ter na faculdade. Porque eu me lembro quando eu estudei no Mackenzie, a gente ia no laboratório da engenharia e tinha máquina de romper a compressão e tal. Mas não precisa da máquina, você pode fazer uma alavanca, ela vai ensinar mais coisas do que a máquina. Que a máquina se ainda fica, a máquina. É legal. Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa, já no assunto da viga. Você, então, poderia dizer que cada viga tem duas catenárias, uma de compressão e uma de tração, e o ponto de encontro das duas catenárias daria por volta de 1/5 da viga toda, ou seja, o ponto de encontro seria uns 20% do vão total da viga? Bom, aí, esse encontro das catenárias é mais ou menos isso. Agora, conforme a forma da viga, essa distância entre, digamos, a máxima atração da máxima compressão, ela pode estar, por exemplo, numa viga retangular, mais ou menos 1/6 e 1/6 da altura. Então, o útil na viga seriam 4/6, ou 2/3 uma viga retangular. Se ela for redonda, por exemplo, uma árvore, né, um tronco de eucalipto, aí já altera um pouco, porque ela tem menos massa nas pontas e mais no meio. Então, é um pouquinho pior do que esses 2/3. Se ela for, por exemplo, um duplo T,
que são as vigas de aço, aí é ao contrário. Você tem mais massa mais distante do centro. Então ela praticamente a altura total dela é útil, né? Então por isso que a viga de aço fica tão eficiente, né? Porque ela no meio ela tem menos material e é onde realmente não precisa muito. E para nós que nos interessamos por construção em terra, o que você aconselharia em termos de cálculo para que a gente pudesse ter mais eficiência nas nossas edificações? Ô, Roberto, se me permite, eu até faria um adendo, como também atrelar o cálculo ao desenho, né? Que contribuições um pode fazer ao outro, né? Nesse sentido. Perfeito, Minto. É isso mesmo. Desculpe. Você escutou a pergunta, como esse conhecimento pode contribuir para as edificações, né, em terra, né, e como é que eles podem contribuir também uma relação direta com os desenhos, né, o desenho da edificação. Assim, a terra, por ela ser mais frágil, quer dizer, essas possibilidades são menores, né? Mas tinha um pessoal que há anos eu não tenho mais contato, que construiu muita coisa por aí de calfitice. E fizeram coisas assim, de um porte razoável. O que é o calfitice? Calfitice é uma mistura que vai tipo, como é que chama? O saco de estopa tem um nome, o material, né? Como é que chama? A juta? A juta. Vai juta, vai... Inclusive, eles armavam com ferro, e eles fizeram... Eu conheci eles lá no IPEC, em Pirinópolis, né? E é interessante, o troço é bem resistente. Agora, eu acho que isso era muito legal, tirar números, né? Quer dizer, meio que fazer isso que eu fiz com o piseiro, fazer com o material que você está usando, você romper. Assim, uma máquina simples para romper é fácil fazer, não é cara, não, e você pode usar uma viga de madeira que você vai usar na obra, ou uma viga de ferro, que você não vai estragar, não é? Mas usar, né? Quer dizer, eu acho... Agora, o desenho, sempre tirando parte dessa lógica, que a maioria das coisas que a gente faz, o problema é o peso, e o peso precisa encaminhar para o chão. Então, e se a gente quer um vazio embaixo ou dentro, isso vai ser um arco, ou vai ser uma cúpula. Então, quer dizer, mesmo as cúpulas, tudo, você... depois o calfitice, fibras, terra e cimento. Sempre você pegando a tangente, tem aquela malha que a gente fez uma vez, e é uma malha... Deixa eu ver se eu consigo prender aqui. Quer dizer, ela faz o perfil das cúpulas, né? Os paraboloides. E se você quiser saber que força tem em qualquer lugar, sempre o mais importante é o apoio, né? É onde vai ser a força maior, é a chegada
no apoio. Você vê qual a tangente, se você souber que peso está indo para cada apoio, você consegue saber a força horizontal e a força que está atuando ao longo da corrente, né? Quer dizer, então, mesmo para as cúpulas, tudo, você calcula, não tem problema. E o que eu acho mais legal, assim, na escola de arquitetura, podia começar o cálculo, assim, pelo desenho. Aí, aí passa, desenha no AutoCAD. Aí vamos fazer o modelo. E você calcular pelo modelo. Porque, por exemplo, aqui eu continuei a corrente, ela está... Se eu fizesse ela por cima do parafuso aqui, eu penduro um peso aqui que vai equilibrar aquele. Então, eu fico sabendo qual força vertical que é. Eu posso até experimentando, que é uma balança. Põe um pezinho, põe um outro. Falo, está vindo tantos quilos aqui. E naquele lá está vindo... Porque eu posso estar com uma carga desequilibrada. Quer dizer, quanto mais para cá tiver a força, mais peso vai vir para esse apoio, menos para o outro. Quanto? Aí eu ponho na ponta dessa corrente, ponho uma rodana aqui e vou equilibrando. Vamos pondo peso. Eu fiz isso, por exemplo, com água. Você põe um potinho aqui de plástico bem levinho. E aí vai derramando um pouquinho de água até o tanto que precisa para equilibrar essas forças, né? Quer dizer, então, eu acho que a hora que vier o cálculo matemático, é mais fácil para o cara digerir, porque ele já sabe que aquilo é um desenho. Eu não sei se vocês já fuçaram, mas eu acho tem um livrinho pequeno que é a Geometria do Descartes. É sensacional. Ele faz praticamente máquinas de desenhar equações. Quer dizer, ele realmente é o cara que expandiu a geometria para toda a matemática. Então, a gente aprende que ele é um chato, esse Descartes, né, cara? Mas não, o cara é um livrinho fininho e que, putz, o cara ele fala, olha, um número representa por um pedaço de um segmento. E isso são números. Então, tem retas, e tem retas no espaço, que é aquilo que a gente aprende, o x, y, z, foi depois dele que inventaram, porque ele falou, 3 retas, quaisquer, no espaço, você referencia tudo. Aí acharam mais simples colocar elas a 90 graus uma da outra, graças a Deus. Mas, assim, eu acho que o processo, o único jeito do artista, e pega os artistas antigos, eles eram matemáticos. A matemática passou por todos os artistas importantes. Só que depois ela ficou horrível. Então, o cara que tem uma mente um pouco mais que exige, assim, até a simbologia eu acho muito feia, integral, eu acho assim, pô, que era um S de soma, né? Parece que a história da integral era uma soma, mas são símbolos esquisitos, né? E é legal o cara ver a integral aparecendo numa máquina. Você tira um eixo, ela vai fazer um movimento a menos. E se puser a mais, ela vai fazer um movimento a mais. E você vai criando as coisas, né?
Eu tenho uma curiosidade que, assim, nos seus projetos, né, em geral, o desenho, na sua maioria, tem o arco como elemento estrutural principal ou não necessariamente? Então, eu acho que o arco, eu começo o livro falando assim, olha, se você pegar isso aqui, pode ser um pilar, só tem compressão. Mas, se eu encostar isso numa parede, ele vai jogar uma força horizontal nessa parede. E vai querer caminhar embaixo para cá, vai querer escorregar. Então, isso já é uma viga, você tem um oco aqui. Então, a viga, para a gente, esse apoio normalmente está numa outra viga igual a essa, que é uma tesoura de telhado, por exemplo. Então, e para ela não se afastar aqui, você prende com um tirante uma na outra. Então, a tesoura é um arco que só tem dois pedaços, ou três, né, se contar a base como outro pedaço. Quer dizer, é um triângulo, é uma roda com três partes. Uma roda um soco a menos do que a roda quadrada, né? Quer dizer, então eu acho assim, o arco, o que ele faz? Ele soma uma porção de pedacinhos desse. Você divide ele em quantas partes você quiser, e fazendo até uma curvatura. Então, o arco realmente a essência do uso da estrutura, de você ter um oco embaixo, ter um vazio, né? Então, eu gosto muito aqui, que agora, com essa luz, acho que não vai dar para enxergar. Minhas salas são umas abóboras. Tá preto, não dá para enxergar. Deu para ver, sim. Deu para ver? Deu para ver, sim, dá para ver, sim. Ah, é? Para mim É. é tudo escuro aqui. Para ver a viga de concreto e a abóbada de tijolo e de cutelo, né? Então, a viga de concreto, você vê que ela tem 10 centímetros de altura. E o vão aqui, se não me engano, acho que é uns 3,5. Então, ela não aguentaria a abóbada em cima dela. É. Por que que ela aguenta? Porque eu pus os tirantes, a parte de ferro da viga, está dentro desse concretinho. E as abóbodas estão fazendo o papel da compressão na viga. Então, essas foram as palestras do Eladio Dieste, explicando as estruturas dele. Ele falou, ela não é uma abóboda, é uma falsa abóboda, porque, na verdade, ela é uma viga vazia. É um V. É um V curvo, né? É o Y, Então, né? então, a parte de baixo tem tração, e essa aqui é a compressão. Aí você encosta no outro V, você tem abóbodas. E abóbodas que não precisam de tirante, porque elas não têm empuxo. Horizontal. É. Agora, isso é muito importante de fazer, né, com alunos, mostrar essa possibilidade, assim, quer dizer, eu acho o modelo é mais barato, mais fácil de você fazer, você precisa, às vezes, pouca coisa para fazer o modelo, né? E tem modelos do Leonardo da Vinci, estudo do arco, do funcionamento. Ele tinha
tinha um processo de... Eu tenho uma foto e que eu também não entendo direito o que é que ele estava, mas de modelos, assim, com uns barbantes, uns fios segurando, pondo peso, né, para ver que se você tem uma força puxando para cá, se você equilibrar com o peso, você consegue saber que força é essa, quanto é que está puxando, né? E se você usar uma proporção entre as forças, quer dizer, uma relação, digamos, 100 gramas significam 100 quilos. Então, você tem um modelo, você sabe se medir 90 gramas, equivale a 900 quilos. Tá na proporção que você está usando, né? O nome da sua palestra foi colocado arco histórico, né? Pelo fato do arco ser a estrutura mais antiga da arquitetura, porque nasce quando? Na Grécia? Não, é antes, é bem antes. Antes? Tem nos livros, eu não sei direito, assim, não me recordo, mas tem arcos assim de 4.000, 5.000 anos, abóbodas. E deixa eu pensar onde é que eu vi isso. Acho que é no livro de História da Arquitetura. Na cultura ocidental, no mundo ocidental, o arco mesmo começa a partir dos etruscos, né? E os etruscos depois acabam passando esse conhecimento para os romanos. Os gregos, inicialmente, não trabalhavam com arcos, só muito tempo depois, né? Império Romano. Mas no Oriente a gente tem aquela porta, tem uma porta famosa que dizem que foi o primeiro arco, que era uma pedra cortada em arco. Agora não estou me recordando o nome dessa porta, mas eu vou tentar ver se eu acho aqui. E é assim, quer dizer, eu acho que assim, bom, o que usaram anteriormente? Provavelmente usaram árvores, né? Quer dizer, madeira, deve ter sido as tramas vegetais, né? Mas eu acho assim, no sentido já de produzir uma arquitetura construída, mais elaborada, quer dizer, foi a partir do arco, né? Acho com certeza. As abóbodas e, consequentemente, as cúpulas, né? Quer dizer, uma foi... E tem coisas muito antigas, assim, já em forma de cúpula, já em forma de arco, assim. E eu acho o arco muito fácil de compreender. Como é que as forças vão indo para o lado, para os lados. Quer dizer, então é mais fácil compreender a viga como contendo arcos. E são, né? Acho que é o Cláudio que está comentando aqui. Tem arcos dentro das vigas, tanto a compressão como a tração, né? A arquitetura com terra, ela aceita o arco? Então, eu acho que ele precisa estar dentro dos limites de compressão da Terra. Mas é bastante grande a Terra, não é pouco. É bom sempre proteger da erosão. Como o arco normalmente é uma passagem, é um lugar sujeito a alguém bater, está carregando um móvel, um treco. Então, normalmente, na história da construção, ele sempre foi protegido, seja com pedra, com tijolo,
assim, eu fiz uma vez uma excursão por castelos da região em torno de Lyon, construídos com terra crua. E todos eles eram cheios de arcos, tudo, mas sempre o arco de algum material mais duro, por causa da batida, não é pela carga. Quer dizer, a carga ele vai aguentar, mas a erosão é perigosa, né? Às vezes até de madeira, protegido com madeira, né? Quer dizer, então, nesse caso, o tijolo, a pedra, a madeira, não estão com uma função estrutural, eles estão com uma função de proteger o arco de ser danificado. E aí você perder a estrutura, né? Mas, e eu acho mais fácil a gente compreender a estrutura pensando em arco, quer dizer, pensando como é que aquela força vai ser mais fácil para ela chegar no chão. Porque quando você faz isso, apoia uma viga, é sempre você está concentrando forças. E o arco, normalmente, as forças fluem mais suavemente, mas sem produzir concentrações, né? Eu uma vez até comprei um livro assim de fluidos sobre o roda-moinho, sobre essa, quer dizer, é um movimento da natureza, né? Eu assisti uma vez uma palestra do Pompeia, ele fotografou o roda-moinho do cabelo do filho dele. É isso mesmo. E é muito legal, que é uma forma, você pega esse buraco negro, pega assim, o espaço, e você tem na água, você tem todo lugar, né? E muito legal. É toda vez que aparece a espiral, as estão em transição, em potência e transformação. É interessante isso, né? Muito legal. Então, mostro algum outro trabalho? Ou vocês acham? Você achar interessante para ilustrar? É que as fotos estão meio falhas, porque eu me dou mal com a eletrônica. Quando eu batia foto filme, eu tinha a coisa mais organizada. Agora eu perco, não é aqui. Deixa eu mostrar a casa de música que a gente está fazendo. Essa aqui. Apareceu aí ou não? Ainda não. Então eu vou ter de fazer de novo aquele lance, não? Eu achei que já ia direto, mas não. Então Tem que compartilhar. share screen. Share screen. É. Agora aqui essa. Vai no quadradinho do lado esquerdo, aperta ele, depois é o botão azul embaixo à direita. Green, o azul à direita. Esquerda. Apareceu o mesmo. Apareceu mesmo. Como é que eu faço para sair dele? Fecha ele, fecha ele. Fecha esse PowerPoint. Isso. Não salvar. Isso, voltou para o... Não, essa é a sua tela. Agora, o que você tem que colocar, o que você põe na tela. Então, vamos lá. Isso. Perfeito, é isso aí. Apareceu? Apareceu. Esse aqui é um projeto lá nesse sítio de Botucatu que foi
era um sítio dos meus pais, né? Depois eles faleceram e agora os descendentes estão, cada um está fazendo uma coisa diferente lá. Esses sobrinhos, ele quis fazer lá uma biblioteca e agora ele está fazendo essa casa de música. Ele quer que seja uma casa para ele ouvir música, para ele poder tocar e para ele poder também se aventurar em fazer alguns shows. Então, ela precisaria conter uma sala fechada e também propiciar um espaço aberto para poder chamar gente, ver. Aqui é a planta. A gente fez o seguinte: esses apoios são apoios de uma casca feita de argamassa armada, um concreto fininho, né? E elas abrigam essas paredes que são de pau a pique. Essas paredes são curvas no nível do chão, mas elas vão em direção ao paraboloide que está em cima, que é de bambu, a estrutura é de bambu. Então, isso aqui é uma barra de bambu. Então, você tem a parede curva embaixo e em cima reta. Então, forma paraboloides. Por que esses paraboloides? Porque é um dispersor de som. Então, para não ter eco, porque eu já fiz outro espaço assim com dupla curvatura. Você pode berrar tudo, você não tem eco, não tem. Ela é convexa, né, do lado de dentro, né? Ela é para os dois lados, côncavo, convexa, né? Ah, sim. Esse pedaço, ela vai ficar convexa, essa aqui fica côncava. E a estrutura foi feita com bambu, que o Tomás plantou lá no sítio há anos atrás. E tinham feito coisas assim de usar o bambu, mas não estruturalmente. Então, essa foi a primeira estrutura feita com bambu. E a argamassa armada, ela tem cerca de 2 centímetros de espessura, né? Um concreto bem fininho aí em cima. Ela foi moldada em loco ou foi feita as peças separadamente? Então, ela foi moldada em loco, mas ela teve várias. Assim, primeiro, eu projetei os módulos para a gente fazer fora e depois erguer e colocar. Mas a mão de obra lá em Botucatu é difícil, assim, eu nunca achei parceiros como eu já tive aqui em São Paulo, em outros lugares, gente assim que pulou com os 2 pés nas minhas loucuras. Aí esse aqui eu falei, vamos então esticar a tela e aí a gente argamassa no local. Mas no final eles puseram umas faixas de compensado entre os bambus para chapar. E daria para fazer chapar na tela, a gente já fez isso. Mas lá, então, foi moldado em loco e ainda não da maneira que a gente tinha previsto. Mas ficou bem feitinho. Aqui tem uma foto dela, aqui ela está nesse estágio, porque agora acabou a grana do meu sobrinho, ele está dando um tempo para retomar. Então, a parede aqui é de pau a pique, né? O pau a pique, deixa eu pegar uma foto aqui mais para baixo, aparece, é a mesma foto com as tiras de bambu. O pau a pique tem aquele problema que ele não fica denso, não fica bem comprimido, porque ele é feito com a mão. Então, ele pode ser atacado
os bichinhos conseguem cavocar no pau a pique, né? Então, sempre é recomendado você revestir com um material mais duro. Então, a gente tem uma amiga do Tomás que tem uma técnica interessante e tal, e eles estão fazendo que ainda faltam pedaços. Aqui tinha um pouco do bambu sendo colocado, iniciando a trama, né? Aqui rebocando, é uma farra, né? Quer dizer, aqui é fazendo a taipa de mão. E aí também o Tomás achou legal, a terra lá é um pouco argilosa, então tem capim no meio, picado, para dar uma estrutura. Capim seco, ou pegou o capim in natura e já foi misturando na terra? Não seco, mas não... Não assim, palha. não sei se foi o tempo suficiente, mas ele estava já com cara de palha, digamos. Tá. Aqui aparece a tela. Então, quando os caras estavam... A tela que eu costumo usar na argamassa armada é essa tela aqui. Ela tem despaçamento 2,5 centímetros. E o fio é um pouquinho mais de 1 milímetro, 1,3, se não me engano. Eu falei, olha, vamos colocar uma tela de galinheiro para ficar mais fácil para a argamassa parar, né? Mas não teve jeito, quer dizer, eles não quiseram se aventurar, que era a técnica do estuque. Assim, em São Paulo, toda casa tinha o estuque, Tinha o que ferro também cimento, poderia ser né? usado. Hã? O ferro cimento também, né? Então, isso é uma técnica de ferro-cimento, quer dizer, você pode reforçar com ferro, né, também. A gente não reforçou, a gente usou o arame como ferro mesmo. A densidade é boa, ela tem... estruturalmente é boa. Então, essas coisas que eu falo, eu calculo um vão desses, eu não vou ficar calculando tudo. Quer dizer, eu sei que esse vão precisa aguentar uma pessoa em cima. E a argamassa, aí são paraboloides também. O paraboloide, como ele é torcido, ele suporta bem mais carga que uma superfície plana, né? Isso é interessante da gente ver. Eu acho que tem umas fotos aqui da turma subindo. Assim, é uma tentação, ela chega quase no chão, né? E a gente fez para isso mesmo, para a turma subir. E a ideia aqui em cima é fazer algum ajardinamento aí em cima, para proteger um pouco do calor do sol. Então, a gente pensou também nessa possibilidade de ter gente em cima tocando e ter um palco, que seria o sítio. Acho que aqui é a mesma foto da... aqui dá para ver a espessura da argamassa, né? Ela é pequena. E essa coisa da terra ser lúdica é uma baita verdade. Assim, eu não mostrei, mas tinha uma foto também das crianças. Todo mundo quer participar da... É uma farra mesmo. Eu não coloquei aqui. Não tá. Mas tem meus netos e tal, tudo jogando barro. Todo mundo queria... Quer dizer, é muito lúdico, né? E isso eu acho assim
que é uma obrigação também da construção ter essa coisa de ser divertido, não ser só chato. E Uma coisa social, né? uma coisa social, ter quem está fazendo, e também essa possibilidade de ter mutirões, né? Esse aí foi uma espécie de mutirão. O Valderi, que é esse que aparece na foto aí, ele fez o bambu sozinho, com ajudantes. Tá? E depois o barro veio todo mundo jogar um pouco de barro, todo mundo quis participar, porque realmente é gostoso, é lúdico, é muito bom, né? A gente fez duas fiadas de tijolo na base. Já estão me chamando aí. Tá terminando. Ia falar. Eu já vi casas feitas de pau a pique caírem no chão. E ela é comida na base, nesse intervalo entre o pau a pique e o chão. Quer dizer, isso é um local muito importante de não receber água, né? Porque o bambu é bastante frágil, assim, a fungos, e mesmo que, sei lá, essas madeiras mais frágeis, que é o que mais usam também, ela apodrece fácil. Então, é bom fazer bota, chapéu, proteger sempre, né? Então, tem um bom beiral da argamassa e ainda a base a gente fez com um tijolo queimado. Você falou, né, da coisa do lúdico. Então, o canteiro de obras de uma obra dessa teria essas características, né? Ser lúdico e a participação do coletivo no processo. Bem diferente de uma manufatura, né? Um tipo manufatura. E principalmente essas que você fabrica fora, né? Você não está nem no local, né? Porque ainda quando você está no local, você ainda tá aqui, vai ali, vai levar para lá, né? Ela fica mais. E aí, assim, esse pessoal que fez a cobertura, eles são pedreiros bem desses que faz casa no interior. Eles já fizeram as coisas bem atrapalhadas aí para gente, mas eu sinto que eles têm um prazer grande. Eles fizeram a biblioteca, agora não tem foto para mostrar, então, são os parabolóides, faço bem doidão, e também eles reclamavam e tal, mas você sente, a hora que ele vai lá, ele tem um baita prazer de mostrar que ele fez. E o bambu, a estrutura de bambu ainda foi um outro cara que fez, é um bambuzeiro. São uns garotos, garotadas, assim, que trabalham super bem com bambu, foram colher o bambu, trataram o bambu, e depois de passar os cabos de aço, é que mantém a forma do paraboloide, né? Porque senão ele pode sanfonar. Teria de ter um nó muito seguro para ele não sanfonar. Ele não... Na minha casa, quando eu era pequeno, tinha para pôr prato quente na mesa, aqueles pantográficos assim, que é bem o que o
essas estruturas podem se mover como pantográfico, né? Os descansos, né? Descanso de panela, prato quente. Legal. Tinha um outro que eu tinha separado. Como é que eu fiz o caminho mesmo? Eu fechei esse e abri o outro, né? Share screen, né? Fazer aquele processo lá. Abrir screen. Não, dá para passar de um PowerPoint para o outro, sem problema, mas agora você já descompartilhou. Já Repete o fiz. processo. Aqui é isso. Não, é casamento. Então, share. Só que eu Isso. fechei aqui, né? Não, fecha esse e abre outro. Isso. Fechar. Não salvar. Agora... Agora abre o outro. PowerPoint. Lá embaixo, isso. Lado esquerdo. Não, essa casa, só o muro eu fiz de taipa de pilão. Bom, também são poucas fotos. Então, o muro da casa. Essa também é bem antiga, essa casa. Eu tenho a impressão que tem já uns 25, 30 anos. Aí a turma fazendo a taipa. E é o que eu estava contando, essa forma a gente fez, eu fiz igual está nos livros, no Craterre. Mas você vê que lá eles usam madeira, né? Então ficam esses furos. Cabotás. E a forma era bem grande. Ela tem, acho que 3 tábuas, deve ter 90 de altura, né? Mas que essa casa eu queria ter feito em taipa de pilão, mas ele não quis. Depois a gente fez o muro, ele falou, nossa, como me arrependo de não ter feito a casa com a taipa. Aqui Essa foi em Cotia, né? Foi em Cotia? É em Cotia. Ela é toda em tijolo usado, tijolo queimado, né? E aqui essas colunas eu me divirto porque elas são de paralelepípedos que estavam nas ruas de São Paulo. Quando eles tiraram os bondes, eles tiraram o paralelepípedo para liberar o trilho para tirar, né? E acumularam no Memorial da América Latina, onde é o memorial. Aí iam começar a construção e o dono dessa casa soube, foi com um caminhão e encheu um caminhão de paralelepípedo e levou para a obra. Então, essa casa é da época do Memorial da América Latina. Ela é cheia de cúpulas, de abóbadas. Essa é a vista aérea da casa. Aqui é telhado, são paraboloides, é a garagem. Aqui são os dormitórios, em telhado também, de telha cerâmica. E aqui é a cozinha, aqui são as salas, e isso aqui é aquele terraço. E a gente fez uma mureta e tem o acesso aqui pela escada. Então, aqui tem acesso, é um piso. Isso é muito gostoso, andar num piso irregular. Assim, e de ficar, tomar sol, é muito bom, porque é protegido, tem a mureta. Legal. E como é que eu mudaria? Eu fecho aqui Pode só minimizar aí, ô Vitor, naquele aí. Vamos minimizar. Pronto. E agora eu abro Agora abre o outro. outro. É a Casa dos Padres. Essa obra eu fiz em taipa de pilão, né? Aí no começo aquele esqueminha, essas coisas todas não são intuição, não é assim, é ciência.
você separa a terra e dá para a gente ver que essa terra ela era formada por argila e silt, e pouquíssima areia que aparece aqui no fundinho. E aqui eu vou mostrar meio rápido que o pessoal está me esperando, eu estou no escritório. Aqui é aquela forma que eu mostrei, tá vendo? Os ferrinhos prendendo. Essa forma é sensacional. É, assim, bem melhor que aquela que a gente usou naquele mundo. Aqui, fazendo os blocos. E, por acaso, era um cara que já tinha experiência com taipa de pilão. Aqui é o desenho. Mas essa está com cimento, né? Você usou cimento, né? Não, só na primeira fiada. Ah, tá. Tá bom. Na fundação e na primeira fiada. A fundação a gente fez de taipa também. Perfeito. E aqui os blocos já erguidos, e sempre aqui nos cantos tem concreto, né? Para você proteger da erosão. Então, em volta das janelas também. E aqui em cima da janela tem uma verga feita em concreto para suportar. Aqui é a foto das formas, aí, dos ferrinhos das formas. Aqui a garagem, a gente fez a cobertura com tijolo armado, né? Então, aqui é um balanço bem grande e a gente reforçou com essas vigas em tijolo também. Aqui é foto mostrando de dentro para fora, né? Aqui o terraço, e um pedacinho das vigas. Aqui a cobertura sendo feita. Aqui a gente pôs uma barra de 3/8 a cada 50 centímetros. É a armação da cobertura. Aqui uma vista interna. Aqui a planta. Aqui é aquela garagem. Aqui a sala. E a cozinha é esse canto aqui. E aqui são 3 dormitórios. São 3 apartamentos de 3 padres. Eles se aposentaram e foram morar aí no sítio. Aqui a casa. Aí que eu falei que a gente pintou com a terra do local, tingindo a cal, né? Então a gente caiu com cores. Aqui tem o telhado. Aí outra vista interna. Legal, é isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado, Vitor. Eu acho que o Li tinha uma coisa para falar também. Eu acho que a conversa foi tão maravilhosa aqui, Vitor. Queria agradecer. Eu ia perguntar por que você tinha parado de usar o cupinzeiro, que eu achei uma possibilidade tão curiosa assim de, enfim, enfim, quando a gente passa pelos, né, tipo Vale do Paraíba, aqueles montes de pasto abandonado cheio de cupinzeiro. Mas a conversa foi tão mais interessante para onde foi que deixa para um outro papo esse aqui, que eu acho que já estamos no finalzinho. No sítio, deu uma diminuída de cupim. Que bom. Mas a permacultura fala que a gente não deve ter cachorro. Cachorro é inimigo da permacultura. Porque o cachorro mata os animais que predam o cupim. Olha. E formiga, que é tamanduá, que é tatu. Sim, sim. Então, onde tem muito cachorro, que é o caso lá do sítio, tem muito cupim. Cupinzeiro. Rapaz. Mas agora, como fizeram uma política de deixar bastante mato, então esses bichos conseguem se esconder dos cachorros, né? Que maravilha. Mas quando você tem pasto,
Sim, E cachorro, você tem cupim. olha. Mas, de qualquer jeito, eu ia falar que a conversa... assim, a pena é que a gente não está aí junto com você para pegar o material na mão, não sei o quê, para segurar uma ponta da corrente, assim, né? Mas um dia a gente consegue fazer isso num grupo ampliado aí. Legal. E acho que foi muito inspirador, assim, porque sempre, assim, a geometria e essa conversa com os materiais e com as possibilidades, então, uma delícia, assim. Eu queria agradecer imensamente, Pompeia, mas acho que você fecha aí. Eu fiquei aqui só de... Não, mas é isso mesmo. Vitor, sempre é uma surpresa e eu tenho certeza, você tem milhares de coisas para mostrar que são espetaculares, né? E então acho que em outras ocasiões eu acho que você ainda será chamado. Então tá bom. E seria bom você, se você quiser, se tiver interesse em seguir o nosso Papo Terra, eu posso te mandar todos esses encontros que a gente faz. Eu acho que seria muito interessante a sua participação. Com certeza, gostaria mesmo. Ok, então. Só vou fazer enfim, a anotação aqui. Isso. O Silvio Savaia esteve aqui com a gente também assistindo, Vitor, só para contar para você que ele acompanhou um pouquinho aí. Acho que agora ele está só escutando, porque ele está resfriado, deitou um pouco, mas eu entendi que ele estava escutando ainda agora no final. Eles fizeram na USP, eles filmaram essa casa, puseram 3 programas do laboratório da maquetaria lá, não, como é que chama? Canteiro. E numa casa muito bonita também do Silvio, de terra. É um filme bem interessante de ver. Isso Super bem filmado. tá nos vídeos da FAUSP, é isso? É. Bom saber. Essa Casa dos Padres que está ali. Eu vou tentar... Essa casa está a casa do Silvio. Sim. E uns trabalhos do canteiro de obras lá da FAO. Eu vou escarafunchar aqui para encontrar e compartilhar. O Reginaldo Roncone, né, o canteiro. É. Aham. Muito bem. Legal. Então tá bom, gente. Então tá bom, Vitor, obrigadíssimo. Sei lá que a família está chamando. Vai lá, então. Um grande abraço, viu? Um abração. Muito obrigado. Até outro. Até mais. Muito obrigado. Boa noite, Vitor. Obrigado pela coisa. Tchau. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito obrigado. Muito bom. Até o próximo Papo Terra, então. Então tá bom. Até a próxima. Maravilha. Muito bom. Tirar o...